pelos vistos, mesmo online, conseguimos chegar tarde, não é? Bom dia a todos, bem-vindos. Gosto muito de vos ver, os que respondem e aqueles que vieram hoje e que já não vi há um tempo. É uma altura em que é sempre bom rever as pessoas, até porque não podemos, não é, vê-las fisicamente, portanto, estarmos aqui online é muito bom. Para quem não me conhece, eu sou Sónia Figueiredo, sou diretora da Louros Inova, que é um centro de negócios e incubação. O Louros Inova existe já desde 2015 enquanto centro de negócios, abriu a incubadora em 2017 e desde aí efetivamente tem ganho uma dinâmica diferente, tem agregado a si cerca de 40 e tal startups, mais 60 parceiros, sócios e parceiros, entre eles temos algumas faculdades, temos instituições públicas, temos empresas privadas, PMEs, associações, a banca, pronto, temos realmente um ecossistema variado e que nos tem acompanhado neste trabalho ao longo destes 2 anos. Nós estamos aqui hoje porque não podemos estar na incubadora, infelizmente. Tivemos que encontrar formas diferentes de trabalhar, entendemos depois de um primeiro choque que não podíamos parar e que tínhamos que arranjar alternativas e dar continuidade à nossa atividade, e este webinar em especial, o de hoje, esteve marcado, salvo erro, para há um mês atrás. Março. Foi desmarcado uns dias antes por causa exatamente da pandemia, para não colocar em risco ninguém que participasse nesse workshop, e ao fim do mês decidimos que não podíamos continuar à espera que a pandemia passasse e tínhamos que tomar, olá Mário, tínhamos que tomar uma atitude e retomar a atividade. Vamos ao longo deste percurso que é desconhecido para todos, tentar adequar a nossa atividade à metodologia que temos e, de preferência, nunca pondo em risco a vida de ninguém, nem a vossa nem a nossa. Temos garantido a mentoria necessária, temos garantido entrevistas, reuniões de trabalho. O Food Lab continua a ser um objetivo nosso. Portanto, continuamos a trabalhar para montar o Food Lab até ao final deste ano. Não sabemos depois se vamos inaugurar todos, se inauguram um de cada vez, mas pronto, é nesse sentido que estamos a trabalhar, até porque temos que acreditar que isto pode não ser rápido, mas um dia há de passar, não é? Pronto. E se não passar, vamos ter que encontrar formas de trabalharmos com isto, mesmo a questão da existência de um Food Lab. Aquilo já tem tantas regras de higiene e segurança que até isso já pensámos que mesmo em plena pandemia vamos ter que garantir que ele funcione e que tenha ainda mais regras que garantam a segurança de todos. Bom, isto para vos dizer que continuamos a trabalhar e eu estou a falar assim porque também vejo aqui muitas caras que de alguma forma estão connosco e que têm trabalhado connosco e tenho que destacar a Paula, que está a trabalhar num projeto muito interessante de pão, a qual eu estou a fazer concorrência agora que estou em quarentena. Também tenho-me dedicado a fazer pão. Tenho a Ana Rodrigues da Fidu, que eu convido a que vocês vejam o trabalho que ela tem feito e o desenvolvimento de produtos que ela tem feito, muito interessantes para quem tem problemas de alergias, para pessoas com intolerâncias alimentares, e que tem sido um sucesso, eu tenho acompanhado e fico mesmo satisfeita. A Isabel, que já ontem falámos, quem cá teve, como eu costumo dizer, da Olive Emotion, eu costumo dizer Isabel dos Azeites, porque a Olive Emotion é uma marca de azeite. A Maria João, eu não conheço, pelo menos não estou a visualizar o projeto, mas já são muitos, são 40 e tal. O Mário,
que também está com um projeto de agroalimentar, porque nós trabalhamos o agroalimentar, os transportes e a logística, e ele está com um projeto de produtos feitos à base de xeróvia. E não vejo assim mais ninguém, mas eu sou mais pela imagem, portanto há aqui pessoas que eu não estou a ver, é provável que conheça. De qualquer forma, este enquadramento para vos dizer que continuamos a trabalhar e que não se esqueçam disso, e também queremos que vocês continuem a trabalhar connosco, e este é mais um resultado de uma boa parceria que temos, neste caso com a Mídia Movimento, e não ocupo aqui muito mais tempo de discurso. Vou dar aqui a voz à Mafalda. Queria só aqui referir uma coisa, duas, perdão. O Bernardo, que está nesta sessão, é o apoio da Loures Inova, é o gestor de comunidade e, portanto, é quem nos dá todo o apoio administrativo e não só, e faz a gestão das nossas redes sociais e pronto. Assim como eu faço um bocadinho de tudo. E o Loures Inova só existe e só é possível porque a Câmara Municipal de Loures e o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa são dois promotores deste projeto que acreditam neste projeto e apoiam financeiramente o projeto. Portanto, como sabe quem está envolvido connosco, nada é cobrado, portanto é tudo dado, gratuito, e é nesse sentido de serviço público que para já vamos continuar. Um dia, se cobrarmos alguma coisa, será sempre para garantirmos a sustentabilidade daquilo que estamos a fazer, as coisas custam dinheiro, e portanto os projetos não têm que dar lucro, mas não podem só dar prejuízo público. Portanto, sejam bem-vindos a este webinar, vou passar a palavra à Mafalda e é aquilo que interessa, que é a comunicação. Obrigada, Sónia. Olá a todos, bom dia. O meu nome é Mafalda Marques, eu sou a diretora-geral da Massive Media, que é uma empresa portuguesa criada há 7 anos, que tem 3 áreas de negócio, onde uma das quais é uma agência de comunicação chamada Média em Movimento. A Média em Movimento, para além de comunicação no sentido lato, faz assessoria mediática, cria oportunidades de notícias, entrevistas sobre empresas, pessoas, marcas ou serviços nos órgãos de comunicação social, e neste momento a agência está a trabalhar a partir de Lisboa para 10 países em 5 línguas nativas, ou seja, a assessoria mediática é um dos core business da agência. Para além disso, a agência também tem outros serviços como o design, o marketing digital, gestão de redes sociais, gestão de imagens, gestão de crise. Pronto, são outras áreas que trabalham a reputação e a notoriedade das empresas no mercado onde atuam. Queremos agradecer o convite e o desafio lançado pelo Loures Inova, somos parceiros há 2 anos e de facto o nosso contributo sempre foi em querer capacitar as empresas para poderem ser autónomas na criação dos seus conteúdos, porque independentemente de poderem trabalhar ou não como agência de comunicação, a empresa deve saber criar os seus conteúdos e saber passá-los para fora, seja para o seu público interno ou o seu público externo. Por isso o nosso objetivo nas parcerias que temos é realmente poder capacitar essas empresas, e é através da formação, seja com a Loures Inova ou outras entidades formativas, que nós damos essas formações, workshops, webinars, formações do dia inteiro, pronto, chegamos e de facto queremos capacitar as empresas para poderem escrever ou falar sobre si com toda a segurança e sobre o que é que fazem. A Média em Movimento está aqui hoje então para vos ajudar e ensinar a comunicar o vosso negócio na imprensa. Existem algumas regras associadas e eu irei explicar isso ao longo do webinar. Para começar, vou começar por explicar as regras deste webinar. Estamos numa plataforma Zoom, a sessão está a ser gravada, irá depois estar disponível no YouTube para poderem visionar a sessão ou os slides que vão ser apresentados, e a plataforma, ou seja, nós vamos dar sessão contínua, terá 2 momentos de apresentação de conteúdos primeiro e a segunda para perguntas e respostas, onde depois iremos dar a voz a alguns participantes. Por isso eu irei fazer esta sessão contínua, iremos fazer algumas passagens aqui de testemunho entre mim e a Sónia, mas é só para terem noção de qual é que vai ser o caminho desta apresentação. Eu vou partilhar um ecrã convosco,
e vou então partilhar os conteúdos que foram criados para esta sessão. E mais uma vez, obrigada a todos pela vossa presença. Muito bem, então o que nos traz aqui hoje é como divulgar o meu negócio na imprensa. Aparentemente pode parecer que é fácil, mas pode ser complicado se não conhecermos as regras. Por isso, o nosso objetivo, o meu objetivo aqui hoje é explicar-vos os conceitos básicos para compreender os mídia, okay? Depois dar-vos 10 dicas essenciais para saberem comunicar com os jornalistas, explicar-vos algumas estratégias e ferramentas para gerar notícia, são alguns exemplos, mas que hoje em dia, na situação de pandemia que vivemos, há casos bastante inovadores e criativos. Vou explicar-vos ainda, vou só mostrar-vos uma estrutura de um press release, não estou aqui para vos ensinar a fazer um press release, mas sim mostrar-vos uma estrutura e vocês poderem escrever o vosso, criar o vosso press release e depois iremos passar aos casos de sucesso. Muito bem, então os objetivos do webinar são 2. Basicamente, pretende-se que vocês aprendam a produzir conteúdos passíveis de serem notícia, ou seja, produzir conteúdos sobre a vossa empresa, marca, produto, serviço, o que seja, e que saibam atuar com eficácia junto da imprensa. Sabendo as regras, a partir daí irão conseguir ser autónomos neste contacto com a imprensa. Para começar, e temos mesmo que o fazer, temos que passar pelos conceitos básicos para compreender os mídia. E os conceitos básicos são estes: é saber o que é o jornalismo, qual é o código deontológico do jornalista, a notícia, o que é uma notícia, quais os vários tipos de matérias jornalísticas e a hierarquia nas redações. A hierarquia vou passar muito por alto porque também é do conceito genérico. Muito bem, eu não sei se conseguem ver bem, mas à partida conseguem. Ora bem, para começar a entender os conceitos básicos é importante vocês perceberem o que é o jornalismo. E o jornalismo tem muito que se diga nos tempos de hoje, não é? Mas o jornalismo no conceito puro que foi criado, de facto, consiste na pesquisa, investigação e análise da informação, para que depois possa gerar um conteúdo sobre um acontecimento, um facto, uma ideia, o que seja, um conteúdo que possa servir a sociedade, informar a sociedade. Ou seja, a palavra jornalismo aplica-se à ocupação, ou seja, profissional ou não, mas aos métodos de recolha dos dados e organização dos estilos literários que o jornalista vai fazer. E a média jornalística, ou seja, os mídia jornalísticos, eles incluem impressão, pronto, lá está a parte do papel, televisão, rádio e internet. É importante vocês perceberem este conceito de jornalismo, porquê? Porque o papel do jornalista é informar, ok? Não é publicitar, isto é muito importante. Passando este conceito básico, temos que entender o código deontológico do jornalista. O jornalista, tal como todas as outras profissões, os médicos, os advogados, tem um código deontológico e o jornalista é obrigado a segui-lo. Se não o fizer, pode perder a sua carteira profissional. Por isso é importante que vocês também tenham essa noção. O código deontológico está disponível online, eu tenho aqui os links e depois poderei enviar-vos. Aliás, quando virem estes slides podem também depois ter acesso. E o código deontológico, existem 10 deveres do código deontológico do jornalista e o que é muito importante perceber é que o jornalista não pode fazer publicidade a empresas, marcas e serviços. Eu vou dar um exemplo, no caso, por exemplo, de uma marca por uma rede de ginásios ou de uma marca automóvel. O jornalista numa entrevista não pode dizer estamos a entrevistar o diretor da marca XPTO, não, ele tem que dizer que é de uma marca automóvel, de uma rede de ginásios, porque se estiver a citar esse nome está a fazer publicidade, por isso geralmente o jornalista deixa essa parte para o entrevistado depois pode dizer, mas o jornalista não o faz. E no oráculo, que é uma caixa que aparece em baixo com o nome do entrevistado, aparece o nome e a empresa. E muitas das vezes, às vezes nem a empresa aparece rede de ginásio, ou marca automóvel, ou equipamento de beleza, ou serviço de takeaway, há várias nomenclaturas, mas de facto é só para entenderem que muitas das vezes mesmo os entrevistados que dão as entrevistas dizem, puxa, puseram lá o meu nome, mas não puseram o nome da empresa. Não podem, não devem. Se o fazem, de facto, não devem, porque o código deontológico não permite. Por isso, eu posso partilhar aqui os 10 deveres convosco, não queria estar a... Eu vou ter que partilhar aqui uma outra tela convosco. É um bocadinho longo, porque são 10.
mas eu vou interromper aqui. Eu vou partilhar aqui uma tela convosco, que é do Clube de Imprensa. Há vários clubes de jornalistas em Portugal. Deixa-me só ver se eu consigo colocar aqui muito bem. Então, assim, muito sumariamente, ok? Isto é importante só para vocês entenderem que o jornalista não é maluco. O jornalista tem mesmo um código que tem que seguir. Então, o jornalista tem que relatar os factos e a exatidão, interpretá-los com honestidade. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo. É verdade que isto não se aplica a certos canais de televisão, mas o jornalista tem que fazê-lo. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação, ok? E sobre as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. Ponto 4. O jornalista deve utilizar os meios legais para obter as informações, imagens, documentos, entrevistas, o que seja. E deve proibir-se de abusar a boa-fé de quem quer que seja. Ponto 5. O jornalista deve assumir a responsabilidade de todos os seus trabalhos e atos profissionais, e assim como promover a pronta retificação, caso necessário. Ponto 6. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. Atenção que há fontes que podem ter que ser protegidas, não é? Em casos de processos mais graves. No entanto, o jornalista não deve revelar, nem mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação. Ponto 7. O jornalista deve salvaguardar a presunção da inocência dos arguidos até a sentença transitar em julgado. Pronto, também faz parte do sentido público. Ponto 8. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório de pessoas em função da cor, raça, credos, nacionalidade ou sexo. Isto é muito importante e também tem a ver com o foro da Carta Portuguesa para a Diversidade. O ponto 9. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos, excepto quando tiver em causa o interesse público. Ponto 10. O jornalista deve recusar funções e tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de independência e sua integridade profissional. Pronto, isto é muito sumário, porque isto tem a ver com o Clube Português de Imprensa. É só mesmo para vocês terem noção que o jornalista é obrigado a seguir critérios de isenção e rigor. Não pode fazer publicidade, não deve fazê-lo, mas o entrevistado pode fazê-lo quando está a fazer em direto. Isto é importante perceberem no ponto 2. Ponto 3. Também é importante perceberem o que é uma notícia. Okay? Uma notícia, o sentido é muito antigo, vem do latim, mas uma notícia é um conteúdo, okay, que antes era desconhecido, né? e que devido a uma informação passou a ter uma informação pública. Ou seja, por outras palavras, a notícia consiste em dar a conhecer ou transmitir uma noção, um facto. E a notícia é um formato de divulgação, porque há outros formatos de divulgação que não são notícia, podem ser outros, e nós vamos passar pelas várias matérias jornalísticas que existem. Por isso, a notícia por si só tem um objetivo, deve informar, deve ser relevante num órgão de comunicação social, pode ser um facto político, social, económico, cultural, mas para ser notícia deve afetar pessoas, grupos, uma sociedade, para que de facto se justifique a pertinência dessa notícia. Se eu estiver a ir muito rápido, por favor digam, porque temos que passar por estes conceitos básicos para depois passarmos à fase seguinte. Ainda no ponto 3, ainda nos conceitos básicos da notícia. Geralmente uma notícia deve responder às seguintes questões: é quem, o quê, quando, onde, porquê, para quê e como. Se responder a estas questões, a notícia está escrita, está feita, e pode ser em 2 parágrafos. Entre as principais características das notícias, o que é que se destaca? A veracidade, ok? Tem que haver um fundo verdadeiro e verificável, ok? Sobre a informação que está a ser passada. A objetividade, o jornalista não deve opinar nem emitir juízos de valor quando está a apresentar uma notícia. A clareza, não é? Os factos têm que ser apresentados de forma ordenada e lógica. A brevidade, ou seja, os dados irrelevantes aqui, repetições não fazem sentido. Aqui o que é importante é ir direto ao assunto. A generalidade, não é? A notícia deve ser do interesse social e não individual de um nicho, apesar daqui, quando afetam setores específicos do mercado, às vezes justificam-se. E a atualidade, ou seja, deve referir a acontecimentos recentes, não é? Não vamos dar uma notícia de uma coisa que passou há 2 anos, isso já não é notícia. Não há um cariz de atualidade. Então, importa ainda saber quais são os vários tipos de matérias jornalísticas, onde a notícia é um deles.
Como vos falei, pronto, a notícia, já expliquei o conceito, e a notícia geralmente tem uma estrutura, não é? Tem o chamado lead, isto são termos técnicos, mas eu tenho que os passar para vocês perceberem quando falarem com alguém ou quando discutirem uma notícia com alguém, perceberem porque é que existe um título, um parágrafo que resume a notícia por si só, é o lead, é o parágrafo essencial, que geralmente vem a seguir ao título, e depois há um corpo de notícia que desenvolve gradualmente essa informação. Esta é a estrutura de uma notícia. Outras matérias jornalísticas, para vocês também entenderem quando vos abordarem para uma entrevista, para o que é que seja, podem sempre perguntar ao jornalista, então, mas qual é o objetivo? É uma entrevista, é um artigo, é uma breve? E então vamos saber quais são os vários conceitos, os vários tipos de matérias jornalísticas. A notícia, já falámos, que é o que existe, uma delas. Uma matéria, ou seja, o conteúdo da própria informação divide-se em matéria quente ou matéria fria, ou seja, um conteúdo quente é quando é uma coisa que está a acontecer no dia, ok? Imagina, Sócrates foi preso. Naquele dia toda a gente noticiou esse assunto. Ou uma matéria fria, que é um dado que é relevante, mas não é necessariamente novo ou urgente, ok? Por isso é uma matéria quente ou uma matéria fria, um conteúdo quente ou frio. Depois há vários tipos de matérias que se vão subdividindo, ou seja, há a chamada feature, que é uma matéria leve, são informações, chamamos-as pitorescas, porque elas não prejudicam ninguém, às vezes são curiosas sobre um determinado setor, pronto, pode acontecer. Há a suite é uma matéria que vai dar continuidade a uma notícia, por desdobramento, ou seja, faz uma notícia principal sobre aquele tema, mas depois vão-se lançando pequenas suites, que é micronotícias que são associadas àquele tema principal. E pode ser de uma figura política, social, o que seja. Depois há um perfil também é uma matéria jornalística, por exemplo, nós quando fazemos uma entrevista a uma figura, seja um executivo ou uma figura pública, podemos publicar uma caixa na parte direita sobre o perfil da pessoa, quem é, o que é que faz, que empresa pertence, o percurso académico, o percurso profissional, isso é um perfil, okay? Um perfil do entrevistado. E a própria entrevista é também um tipo de matéria jornalística, porque há declarações de uma pessoa, que é do entrevistado, é um repórter, e depois o jornalista, basicamente uma entrevista consiste numa sequência de perguntas e respostas e que gera essa própria entrevista. Pronto, estes são alguns exemplos de matérias jornalísticas. Outras matérias jornalísticas, para vocês também perceberem a diferença. Falamos de notícias, entrevista, suite, opiniões ou editoriais, os artigos de opinião, não é? Muitos especialistas agora, virologistas e imunologistas, estão a ser convidados a opinar sobre o vírus, e não só, especialistas na área jurídica, médica, muitos mesmo, que estão a ser convidados todos os dias, a toda a hora, seja por televisão, rádio, imprensa escrita, online, porque de facto, quando o tema é complicado, geralmente recorre-se a especialistas, por isso o especialista pode dar uma entrevista, mas também pode escrever um artigo de opinião, ou um editorial. É feito por colaboradores, não é? Personalidades convidadas. Existem depois os artigos jornalísticos, que são resultados de uma pesquisa, ok? Que o jornalista vai pesquisar sobre aquele assunto, pode ou não incluir citações de entrevistados, mas de facto a matéria jornalística que ele vai fazer é um artigo editorial. Existe ainda outro tipo de matéria jornalística, que é a crónica. Aqui pode incluir uma sátira, pronto, se calhar uma observação, aqui já pode haver aqui alguma ironia ou não, mas pode haver aqui uma observação dos factos e pode-se associar a alguns factos em formato de ficção. Pronto, as crónicas geralmente são feitas por cronistas, mas de facto aqui pode ter aqui algum cariz de ironia, avaliando o cenário atual e até fazendo aqui alguns paralelismos com situações que tenham ocorrido no passado. Uma nota é uma matéria jornalística, geralmente é um texto curto, que tem uma relevância noticiosa, mas pronto, e às vezes às vezes as notas são confundidas com breves, pronto, são matérias pequenas que são publicadas nos órgãos de comunicação social e que fazem referência a um facto específico. Há ainda a chamada de capa, que é um título ou um texto curto que pode estar na primeira página do jornal ou de uma revista, que vai chamar a atenção para uma página no interior. Isso também é uma matéria jornalística, porque é de facto uma chamada de atenção.
Há ainda, por exemplo, o texto de legenda de uma foto, por exemplo, se publicamos uma foto ou um vídeo, devemos ter um texto de legenda, isso é considerado uma matéria jornalística, deve dar crédito ao fotógrafo ou ao operador de câmara, porque o texto de legenda vai descrever as figuras, as fotos que estão associadas a essa informação jornalística. E há outra referência que eu gostava também aqui de fazer ao erro jornalístico. O erro jornalístico não deve ser considerado uma fake news, não é? Okay? Porque muitas das vezes o erro não, aliás, a maioria das vezes o erro não é intencional, pode haver aqui um erro na fonte que foi utilizada pelo jornalista, pronto, e o que o código deontológico o obriga é retificar essa informação na edição seguinte, se isso for necessário. Pronto, eu vou só aqui parar de interromper um pouquinho para admitir mais pessoas aqui na sala. Estão a entrar mais 2 pessoas na nossa sala. É importante passar por estes conceitos básicos e por esta distinção das várias matérias jornalísticas, para que quando vocês tenham algum tipo de contacto com a imprensa, ou sejam abordados, porque vocês tanto podem ser abordados como podem abordar os mídia, autoproporem-se para explicarem a vossa história, o vosso produto, o vosso serviço. Já podem ir com umas noções do que é que pretendem fazer. Quando são abordados, quando o jornalista os contacta, vocês devem também perguntar, então, mas qual é o objetivo? É uma entrevista, é um artigo, é uma reportagem, que já implica ter aqui outro envolvimento. Pronto, devem sempre perguntar para saber ao que é que vão, ok? O jornalista, quando vos contacta, é para saber coisas sobre vocês, sobre vós, a empresa, o serviço, o que seja, devem ser muito específicos a perguntar, ok? Claro que sim, mostrar essa disponibilidade, mas também perguntar para qual é o efeito, não é? E também, por exemplo, quando é que é a data estimada de publicação, qual é a publicação, até para vocês decidirem se querem ou não. Não é? Pode ser um órgão de comunicação social que vocês não queiram estar, porque não é o vosso setor, o vosso público-alvo. E agradecem e declinam gentilmente, mas de facto devem saber ao que é que vão, quando são abordados pelos mídia ou quando se propõem aos mídia também já devem ir com uma orientação. Muito bem, bem-vindo mais 2 pessoas que entraram aqui na sala. Acabámos de fazer um pequeno ponto de situação, eu vou partilhar aqui a tela convosco só para saberem o que é que nós fizemos. Nós abordámos sumariamente os conceitos básicos para compreender os mídia, okay? O que é o jornalismo, o código deontológico do jornalista, o que é uma notícia, os vários tipos de matérias jornalísticas e a questão da hierarquia nas redações eu vou explicar oralmente, porque também é do sentido público, que é o seguinte... Se calhar só antes de continuarmos aqui assim, fazer aqui assim um reparo. É assim, o código deontológico dos jornalistas existe e é ser cumprido. É óbvio que no dia a dia, agora até vocês olharem aqui um bocadinho para o tipo de matérias jornalísticas e se olharem o que se passa no dia a dia à vossa volta, tem muita gente a incumprir o código. É um ponto, portanto, que é para nós podermos também distinguir entre aquilo que é o ideal e aquilo que se pratica realmente. Depois, em relação a comunicações com os jornalistas, duas que é ou realmente algo que interessa ao jornalista vender porque é inovador, temos um produto inovador, ou tivemos uma ideia inovadora, ou temos um grande contrato de muitos milhões. Há um prémio, por exemplo. Tem que haver realmente aqui assim, ou um prémio, pronto. Ou temos alguma coisa para vender, ou então o que nós queremos é publicidade. Esta abordagem hoje em dia em relação aos órgãos de comunicação social. Nós podemos enviar 500 press releases para os órgãos de comunicação, portanto aquilo vai cair, antigamente era num fax, agora há de ser numa caixa de correio, que alguém faz a gestão e provavelmente quem vai agarrar estes assuntos, sei lá, eu se calhar até achar piada, porque esta semana nem tenho assuntos para trabalhar e aparecia uma empresa como a do Mário que trabalha Xeróvia, eu nem sei o que é Xeróvia,
e pegava no assunto por via da xerox. Okay. Há um legume em Portugal, produzido na zona de não sei onde, que está a ser usado por este tipo de prática. Mas isto é um caso mil. Portanto, isto não acontece diariamente, porque diariamente o que interessa é coisas que vendam, que façam capa, temos que ter consciência disso. Não é fácil entrar nos órgãos de comunidade. Portanto, quando enviamos um preço, devemos pensar muito bem como fazemos e devemos escolher os órgãos de comunicação social para aquele tema. Eu posso ter uma excelente notícia sobre a minha empresa e sobre um contrato de exportação que interessa, se calhar, ao dinheiro vivo e interessa a empresas que eu estou colocada a nível internacional e, portanto, isso pode despertar o interesse aos órgãos de comunicação social. E não quer saber nada disso. Né? Se eu tiver um problema, se tiver descoberto uma forma qualquer de evitar intoxicações alimentares e tiverem uma solução milagrosa e surgir num contexto de crise, aparece o Correio da Manhã, CMTV, etc. Portanto, vocês têm que olhar para os órgãos de comunicação social e saber qual é o tipo de mensagem que aquele órgão quer ouvir. Se calhar há órgãos que estão muito mais dedicados aos perfis, no empregador, em mostrar a história dele. Há outros que gostam, têm ência para o produto, pelo tipo de ação do produto. Então não, em órgãos só ligação que tinha uma excelente campanha de marketing. E Sónia, estamos com dificuldades em ouvi-la. Eu sugeri que a Sónia está-nos a ouvir, Sónia. Eu não sei se é da ligação do vídeo, mas está muito lenta, nós não percebemos a frase por completo. Então vamos passar à frente. Sim, mas sumariamente aquilo que a Sónia falou é bastante pertinente, aquilo acho que todos nós apanhámos assim por alto e faz todo o sentido. Nós quando contactamos com algum órgão de comunicação social devemos saber exatamente ao que é que vamos. Saber com quem estamos a falar, qual é o posicionamento daquele órgão de comunicação social, mas saber o que é que nós temos para dizer, é isso que a Sónia estava a resumir. Não é? Irmos muito orientados sobre o que é que vamos dizer, se é sobre o nosso produto, se é sobre o nosso prémio, se é sobre um contrato importante que foi ganho, porque de facto publicidade pura e dura o jornalista não vai fazê-lo. Ou temos algo relevante para comunicar ao jornalista, ou não vamos ter sequer hipótese de que ele nos ouça. E de facto, por e-mail, e isso é importante mesmo na hierarquia das redações, quando se envia algum conteúdo à imprensa deve-se enviar sempre para os editores de cada secção e eventualmente também para o subeditor e para os diretores desse órgão de comunicação social. E os editores de secção fazem a seleção dos conteúdos. Nesta fase de pandemia que nós estamos a viver, a imprensa, e posso assegurar-vos, a imprensa está muito sensível a todo tipo de conteúdos que se enviem, que podem não ser tão relevantes no meio do mar, da inundação que temos de informação, mas se for relevante no nosso setor, faz sentido. Nós falámos ontem no webinar do caso da Lazo, que é uma empresa do Conselho de Loures de transportes e logística. A Lazo continua a operar, mas a Lazo faz questão de enviar aos órgãos de comunicação social sempre que colabora com as entidades públicas no fornecimento ou no transporte de material médico, por exemplo. Isso é relevante para a altura em que nós vivemos e isso é publicado. Por isso, nós nos adaptarmos aos tempos que vivemos e pensarmos na pertinência dos conteúdos que temos para enviar, temos oportunidades e temos probabilidades de sermos ouvidos. Agora, se é para dizer que o nosso produto é melhor que o A ou B ou C ou que custa X, isso não, por si só não é notícia, ok? Sónia, só para resumir, era aquilo que estava a falar, certo?
Senão eu sugiro que desligue a câmara e nós ouvimos-la, porque acho que é a câmara que congela a sua imagem e não ouvimos. Eu acho que a Sónia agora desligou o som. Desliguei, mas pode continuar, Mafalda. Ok, obrigada por este ponto de situação, é importante. O meu papel aqui é não só passar-vos estas noções básicas de conceitos para que não cometam gafes quando falam ou quando contactam algum jornalista, mas também percebam que vocês têm que realmente levar algum conteúdo que seja pertinente. E hoje em dia, nesta fase da pandemia, os jornalistas estão sensíveis a ouvir o que é que as empresas portuguesas estão a fazer. Agora, podem, no meio de muita coisa, de facto ser mais uma, mas se nós conseguirmos apresentar com um determinado ângulo que faça sentido, tendo em conta o órgão de comunicação social, o público, eu acho que temos bastantes oportunidades e isso foi claro, porque hoje em dia na televisão e rádio e na internet aparece todo o tipo de conteúdos associados aos momentos que vivemos, está bem? Por isso, acima de tudo, eu espero que vocês não pensem que é impossível contactar com os mídias, não é? É difícil porque de facto temos que ganhar a atenção deles, não é? Isso tem a ver com o conteúdo, mas não é impossível e não pensem que não podem fazê-los sozinhos. É difícil, sim, mas não é impossível, porque há empresas que conseguem fazê-los de forma autónoma, okay? Sem se associarem ou sem contratarem uma agência de comunicação. A agência de comunicação tem a vantagem que tem relações mais estreitas com os jornalistas e que produzem conteúdos de uma forma contínua, mas uma empresa também consegue fazê-lo. E é isso que nós queremos passar, essa confiança para as empresas. Tentem sempre, okay? Tentem sempre fazê-lo. Muito bem, avançando aqui. Vamos aqui só partilhar a tela. Muito bem. Eu vou deixar-vos 10 dicas para comunicarem com os jornalistas e alguns pontos já foram aqui falados e é importante. Ponto número 1, forneçam um conteúdo exclusivo a cada órgão de comunicação social. Uma coisa é mandar um press release que é igual para todos e a probabilidade de algum jornalista a publicar, de facto, pode existir. Mas se vocês derem um conteúdo exclusivo, por exemplo, a uma revista de setor onde vocês operam, a probabilidade é muito maior de vocês conseguirem esse resultado de imprensa, seja como entrevista, um artigo, o que seja. Por isso, o ponto número 1 é deem um conteúdo exclusivo. Agora, por exemplo, se ganhamos um prémio, que é o motivo de orgulho, aí sim devemos gritar ao mundo que ganhamos um prémio. Agora, podemos gritar ao mundo, mas se calhar por cada órgão de comunicação social especificar o que é que tiveram que fazer, por exemplo, para ganhar o prémio, qual é o setor em que operam, se calhar é mais relevante, por exemplo, um prémio na agroalimentar, se calhar é mais relevante nessa imprensa setorial, mas também na imprensa generalista, no Dinheiro Vivo, nos empreendedores também é um facto relevante, por isso tentem encontrar, quando dão as entrevistas ou quando propõem esse conteúdo ao jornalista, tentem dar um conteúdo exclusivo. Planeiem o texto, os dados e as imagens que devem ilustrar o conteúdo, ou seja, quando enviar alguma informação ao jornalista, mandem tudo, o vosso conteúdo, o vosso texto, uma fotografia vossa, uma fotografia do produto ou do serviço ou do prémio, que seja, expliquem como é que tudo aconteceu, expliquem a vossa história, mas mandem tudo de uma vez, não mandem aos poucos, porque de facto há pessoas e empresas que o fazem aos poucos e o jornalista, se não tiver os dados todos do lado dele, não consegue avaliar e desiste do tema facilmente. Verifiquem que o ponto 3, verifiquem que o órgão de comunicação social possui tem o público-alvo de um determinado assunto, ou seja, não faz sentido mandar um conteúdo de economia para por exemplo, para um órgão de comunicação social de recursos humanos, ou de facto aquilo tem a ver com o trabalho, gestão de equipas, motivação da parte de recursos humanos, ou então aquilo não bate, não é? Tudo o que seja contas, finanças, parte económica deve ir para os económicos, tudo o que seja de equipas ou de recursos humanos deve ir para os recursos humanos, pronto, de facto há várias editorias e em função do vosso assunto vocês devem procurar, ok, quem é que isto pode interessar, devem fazer esse exercício. O ponto número 4, garantir que as informações são claras e concisas e devem ter até fazer uma listagem de eventuais perguntas ou questões que possam surgir por parte do jornalista. Por exemplo, se querem comunicar, ganhar um prémio, vocês têm que explicar tudo sobre aquele prémio.
o que é aquele prémio, quantas vezes é que acontece por ano, quem é a organização que legitima aquele prémio, o que é que fizeram na candidatura para conseguir aquele prémio, qual foi o prazo, que provas é que tiveram que dar para merecer esse prémio. Pronto, ou seja, devem ser o mais específico possível para que de facto o jornalista possa validar a informação. A quinta dica, que também é importante, o título tem que ser chamativo, ou seja, não deve ser promocional, mas deve ser direto ao assunto, pronto, e de preferência que seja curto para o jornalista também poder utilizá-lo. O ponto 6, lá está, o primeiro parágrafo, como eu vos expliquei há pouco, é o lead, é o resumo da matéria toda. Esse primeiro parágrafo deve dizer tudo. Por exemplo, se o título é empresa portuguesa de azeites ganha prémio internacional, por exemplo. Peço desculpa, Isabel, estou aqui a usar o seu caso. O lead, o primeiro parágrafo, deve explicar tudo. Empresa portuguesa com o XPTO ganhou o prémio internacional na área agroalimentar no segmento de azeite. Pronto. E depois aí no resto do corpo do artigo explica-se como é que isso aconteceu, mas deve ir direto ao assunto mesmo. A dica 7, usar dados estatísticos ou declarações oficiais quando elas existem, ou seja, se existem dados estatísticos, declarações oficiais é mais quando há uma entidade relacionada, né? Mas a nível corporativo, por exemplo, o gerente ou o diretor daquela empresa deve ter uma declaração no seu artigo, explicar porque a importância desta situação para a empresa, porque a importância de se candidatar àquele prémio, ou como é que a empresa, porque é que a empresa está a usar estas medidas de contingência tendo em conta a pandemia, ou seja, deve haver sempre uma declaração do dono da empresa, gerente, diretor-geral, o que seja, para legitimar também os conteúdos que estão nesse documento. A dica número 8, reler sempre o texto, ok? E se possível pedir a outra pessoa que o faça, porque nós às vezes estamos tão embrenhados no nosso mundo que achamos que estamos a conseguir comunicar e que estamos a escrever bem o conteúdo, mas depois se a outra pessoa não perceber, já é um sinal que, ok, eu vou ter que reformular este texto. Se o mesmo texto tiver que passar por 3 pessoas e se aquela pessoa ainda não percebeu, há qualquer coisa que tem que ser mudada, ok? Usem as famílias, os amigos para poder reler os vossos conteúdos, porque se os outros não entenderem o que nós estamos a escrever, não está a passar a mensagem, está bem? Façam mesmo isso. A dica 9 é colocar uma breve descrição da empresa ou da pessoa citada em rodapé, por exemplo, um artigo sobre essa empresa que ganhou um prémio e que está a mandar um press release às redações, deve colocar depois em rodapé quem é a empresa. A empresa XPTO foi criada no ano 2018 e no setor agroalimentar e tem X funcionários e está a vender para os mercados XPTO, por exemplo. É uma breve descrição da empresa sobre o que é que faz, onde está posicionada, há quanto tempo existe, pronto, isto é importante, é um contexto sobre a empresa. A dica número 10 é colocar todos os dados de contacto da empresa disponível nesse texto, ou seja, para mais informações, contacte o e-mail, o telefone e o nome da pessoa que está disponível, caso o jornalista fique interessado naquele conteúdo, isto é giro, olha, deixa-me pegar nisto, deixa-me saber, olha, eu tenho que falar com esta pessoa, pronto. Ou seja, esse conteúdo, todos os conteúdos que vocês produzirem têm que estar organizados, serem pertinentes, serem diretos e estarem estruturados para que o jornalista tenha toda a informação do lado dele. Por experiência, se o jornalista não tiver tudo do seu lado, textos, fotos, links com dados ou sobre a fonte de informação que legitima aquele conteúdo, o jornalista não vai perder tempo a ele ir fazer essa pesquisa porque tem outras coisas a acontecerem, se calhar mais urgentes, e ele de facto tem um grande interesse em pegar nesse assunto, ou então não vai pegar, ok? Isso é importante. Isto são 10 dicas muito sumárias, porque havia muito mais dicas para dar, mas se realmente conseguirem cumprir estas, já é muito bom. Eu vou deixar-vos aqui 3 estratégias para gerar notícia. Há muitas estratégias para gerar notícia e o mais pertinente hoje em dia é as estratégias estarem adequadas aos tempos que nós vivemos, mas estas aqui são as mais utilizadas, que são
o kit de imprensa, ou seja, o press kit é quando é criado um conjunto de materiais sobre uma marca ou um serviço, e esse kit de imprensa pode ser digital ou físico, ou seja, impresso em materiais, e pode ser enviado às redações, como exemplo, como amostra, com um press release associado, com uma informação da empresa ou do produto para que o jornalista o conheça. Pronto. Este kit de imprensa pode ter um cariz comercial, porque pode explicar o que é que o produto faz, quanto custa e tudo mais, mas o objetivo do kit de imprensa é colocar à disposição do jornalista uma amostra para que ele possa testar, experimentar e, se quiser fazer uma matéria sobre aquele assunto, dar-lhe a liberdade para ele ter a abordagem que ele quiser. Mas nada melhor do que enviar uma amostra e explicar-lhe quem somos, o que é que fazemos, porque é que existimos, porque é que somos diferentes. E ainda ontem no webinar falámos sobre isso e demos essa sugestão. De facto, as empresas que tenham produtos ou serviços podem fazê-lo especificamente e cirurgicamente para aqueles jornalistas que vocês acham que faz sentido na vossa área, ok? Não é pegarem 50 amostras e mandar assim para todos, porque aí até vocês fazem depois o follow-up disso tudo, cai ali perdido nas redações. Há ainda que é importante explicar, há redações que também têm algumas reservas a receber material promocional, porque como devem imaginar, por exemplo, isto aqui é um exemplo de cosmética, todas as marcas de cosmética fazem isso com as editoras de beleza. As editoras de beleza têm caixas e caixas de amostras de coisas para experimentar, para ver, pronto. E de facto, cada vez mais as redações estão a restringir o acesso a materiais, tanto que os materiais, quando são recepcionados, não são recepcionados pelos jornalistas, são recepcionados por outras pessoas, primeiro nas recepções, nas recepções das editorias, e depois há alguém que abre o correio, pronto. E agora nesta fase de pandemia principalmente, e é importante explicar isto, o correio está a fazer quarentena dentro das empresas, algumas 3 dias, outros 5 dias, por isso é importante também ser sensível nesta fase da pandemia. Se queremos enviar alguns materiais promocionais da nossa marca, da nossa empresa, devemos ter em conta algumas regras da DGS relativamente ao correio e se calhar encontrar formas alternativas. Podemos enviar a mesma parte física, ok? Se alguém quiser fazê-lo, mas deve depois se calhar comunicar com esse jornalista digitalmente e dizer-lhe, olha, eu enviei-lhe uma coisa para si específica, e se calhar adiantar o assunto, e quando o jornalista receber o seu correio já aberto, porque não é aberto por ele se calhar já tem aquilo na cabeça, espera aí que alguém me disse que ia enviar qualquer coisa sobre azeite, deixa-me ver, pronto, e vai à procura, pronto. Deve haver esse cruzamento digital e físico para que o jornalista fique à espera desse material, está bem? Isso é importante, porque as quarentenas dos correios vai ser uma nova realidade, é uma nova realidade hoje em dia das empresas. A conferência de imprensa também é um formato para gerar notícia. Hoje em dia não só está a ser feito pela DGS, porque sem ser os organismos públicos que estão a fazer conferências de imprensa neste momento, até pelas novas regras da pandemia ou pelo distanciamento e pelas poucas pessoas que têm que estar nessas conferências de imprensa. No entanto, vocês podem organizar eventos online e convidar alguns jornalistas a conhecerem a vossa história. Podem fazer one-to-one, ou seja, marcar diretamente com o jornalista para eles conhecerem a vossa história, ou convidar 2 ou 3 e explicar a esses jornalistas, por exemplo, o que é que a vossa empresa está a fazer na fase da pandemia, que medidas de contingência é que tomou, e essas conferências de imprensa podem ser feitas online. Nós já fizemos isso e correu bem, mas lá está, a nível online e digital é seguro, mas cirurgicamente para os jornalistas, para os meios, para os órgãos de comunicação social que supostamente têm interesse naquele tema. Se calhar as revistas do setor agroalimentar têm interesse em conhecer uma história de uma empresa de azeite, por isso aí se calhar podem-se colocar à disposição, seja one-to-one ou em grupo, por exemplo, a falar sobre o prémio, pode ser sobre o prémio, pode ser coletivo ou individual, é indiferente, em função também do objetivo que vocês tenham com o conteúdo. As visitas de imprensa também são uma estratégia para gerar notícia, por exemplo, empresas que tenham instalações ainda a operar, mesmo que estejam em layoff parcial, mas que o negócio ainda esteja em produção, pode fazer sentido convidar um jornalista a conhecer as instalações. Os jornalistas nesta fase estão a evitar as deslocações, ok? Mas, por exemplo, há casos de empresas que estão a fazer visitas virtuais às instalações,
seja para o público generalista, por exemplo, o caso da Quinta da Aveleda, tá, todas as semanas tem uma visita virtual à Quinta às 16 horas, onde qualquer pessoa, qualquer público pode fazer uma visita às instalações. Mas, por exemplo, no caso de produção, imagino que vocês têm uma fábrica ou um processo produtivo que ainda continua a funcionar. Vocês podem ter alguém nas instalações a filmar, a mostrar ao jornalista o que é que está a acontecer e o jornalista a colocar as questões e vocês a responderem. Isso é possível fazer e está a ser feito nos tempos que correm. Por isso, a visita de imprensa tanto pode ser física como pode ser online, peço desculpa, online. Porque é possível fazer isso através de Skype e outras plataformas e mais, e até se fazem diretos com essas informações. A quarta sugestão que eu deixo aqui, que também está a ser bastante utilizada agora, é o recurso a influenciadores, a celebridades, figuras públicas, o que seja. É uma alternativa, tem a ver também com o facto de vocês criarem relação com esses influenciadores, é vocês identificarem pessoas, figuras que personalizem a vossa marca, ok? Que sejam futuros embaixadores, e vocês podem criar uma relação com esses influenciadores, enviar-lhe uma amostra do vosso produto ou do vosso serviço e convidá-los a experimentar durante um X tempo e avaliar. Isso é possível. Os influenciadores são pessoas bastante comerciais, ok? Que geralmente pedem, há valores associados para um serviço, mas há outros que até nem tanto, ok? Que até são premiáveis, e há figuras que, se forem até de nicho, conseguem se calhar resultados melhores do que se calhar figuras mais generalistas. Este caso aqui que eu coloco aqui foi a autora de um livro de receitas para bolos de casamento. A autora, isto é no lançamento no El Corte Inglês, foi organizado pela nossa agência. A autora convidou uma figura pública que ela já tinha relação, e a figura pública esteve presente fisicamente no lançamento do livro. Mas vocês podem fazê-lo de forma digital com os influenciadores, é identificarem alguém que gostassem. Não recomendo que apontem para aquelas figuras de topo estilo Cristina, porque de facto são figuras que estão já num patamar muito alto e que implicam investimento, mas também já identifiquei, no caso da Cristina ou de outras pessoas, comportamentos solidários de divulgação gratuita de projetos portugueses. Por isso é uma questão de vocês avaliarem se realmente conhecem alguém que as conheça, que vos possa ajudar a fazer a ponte, ou que possam fazer uma abordagem direta. Pensem nisso, está bem? Eu vou só aqui voltar a partilhar a tela. Se quiser, Sónia, quer deixar algum comentário? A Sónia já desligou a câmera. Desliguei a câmera, mas já voltei a Pronto, é isso. Não quero, não quero deixar nenhum comentário, fiquei um bocado traumatizada, há bocado estava a falar e ninguém me ligava. Não, é porque a Sónia congelou e nós nem percebíamos a frase. Não, está a correr tudo bem, para já não tenho nada a dizer. Não sei se alguém quer. Muito bem. É que já são meio-dia e 5, meio-dia e 6, por isso nós vamos avançar, que é para depois darmos a meia palavra às pessoas. Por isso é que eu quero avançar o mais depressa possível para podermos dar a palavra. Sim. Muito bem, então, avançando aqui, eu vou só deixar convosco uma estrutura de um press release, ok? O objetivo deste webinar não é ensinar a fazer um press release, nas formações que dou com outras entidades formativas eu dou formação nesta área e todas as empresas inscritas saem de lá com press releases feitos e bem feitos e passíveis de se tornarem notícia, mas hoje aqui não é possível. Por isso eu vou só deixar aqui uma leve estrutura, ok? Onde vocês têm a data do comunicado, o título, o lead, que é o primeiro parágrafo que resume a notícia, o corpo do texto, a conclusão, o sobre a empresa e os contactos, ok? Pronto. Vocês depois poderão rever também a sessão e eu posso enviar também este slide, mas de facto isto existe também na internet, não estou a inventar a roda, é só dar-vos algumas instruções de uma estrutura que deve ter um press release, tá bem? Para vocês poderem criar o vosso e sugiro que o façam. Por fim, antes de nós passarmos aqui a palavra aos nossos convidados e aqui ao Loures Inova, eu vou deixar-vos só aqui alguns casos de sucesso de comunicação em layoff agora nesta pandemia. O exemplo dos hotéis Vila Galé é notório porque de facto a cadeia de hotéis tem as unidades fechadas, mas tem um comunicado na homepage a informar todos
que estão fechados ou quais são as unidades que estão abertas parcialmente, mas reinventaram-se e fizeram takeaway na área da restauração, estão a produzir conteúdos para as redes sociais, o diretor-geral dá entrevistas sucessivamente e estão a fazer isto proativamente sozinhos, sem recurso à agência de comunicação. Por isso é importante nós mostrarmos o que estamos a fazer, ainda por cima o setor hoteleiro está a ser muito fustigado, nada melhor do que nós falarmos sobre o que é que estamos a fazer, isso só por si, no contexto, é notícia. O Hotel Real Palácio criou um menu não é um menu, é um programa de quartos de isolamento para pessoas que queiram fazer quarentena e que já inclui o teste ao Covid. A Torre de Palma Wine Hotel lançou newsletters para os clientes, redes sociais e lançou uma loja online. Eles não tinham loja online e aproveitaram a pandemia para o fazer, ou seja, uma empresa tem que conseguir vender online se realmente estiver impedida de ter as suas instalações abertas ou de vender fisicamente ao cliente. Outras empresas também lançaram vídeos promocionais. O caso da Aveleda já deu exemplo, todas as semanas tem uma visita virtual às 16 horas e lançaram um programa de comunicação para manter o contacto com os clientes externos e internacionais, ou seja, eles entrevistam os seus clientes internacionais e explicam como é que estão a viver este momento. O caso da Macro, que continua a operar, mas desenvolveu um serviço do takeaway para as empresas que optam por esse serviço. Por isso são só alguns exemplos que eu continuo a dizer, aqui nesta fase onde que nós estamos a viver da pandemia, não é preciso ganhar um prémio para nós comunicarmos com os mídia, basta nós dizermos o que é que estamos a fazer, se a nossa empresa é relevante, mesmo que nós sejamos uma startup. Mas olha, eu deixei de vender numa loja porque as lojas estão fechadas, mas eu consigo entregar em casa, é mostrar, é contar a vossa história, isso é muito importante. Eu vou passar aqui a parte das perguntas e respostas, porque temos 20 minutos e eu acho que faz sentido nós lançarmos aqui então algumas questões. Deixa-me só ver aqui no chat se há alguma coisa, ainda não. Quero então lançar aqui, dar a palavra às pessoas. Vou só admitir, eu vou admitir uma pessoa que chegou no fim, mas pronto, eu vou admitir na mesma. Teresa, bem-vinda, nós já estamos no final da sessão, a sessão depois vai estar disponível no YouTube para poder ser visionada, mas nós já estamos na parte das perguntas e respostas, mas bem-vinda mais uma vez, a Teresa só entrou agora. Vamos passar aqui à parte das perguntas e respostas. Se houver aqui alguém que possa falar, se não houver questões, nós podemos dar aqui a palavra a alguns casos de empresas e fazer alguma partilha sobre o que é que estão a fazer para comunicar as suas... Só uma falda, não sei se é possível falar. Sim, sim. Sim. Olha, também estava a querer falar, mas... Não. Uma pergunta que tenho tido quando é para fazer alguma notícia, qual é o tamanho ideal em termos de número de caracteres, ou como é que devemos proceder para perceber um bocadinho melhor a dimensão do artigo em si, como é que deve ser? Sim, o press release geralmente é uma página e já deve ter tudo no press release. Mais do que uma página já é um longo release. Mas uma página é o ideal. Agora, o corpo do press release por si só já deve ser a notícia, por isso estamos a falar de meia página. Em termos de caracteres, depois depende do espaço editorial que o jornalista vai ter. O jornalista é que vai ver o espaço disponível para publicação e vai optar pela matéria jornalística, ou se vai fazer um artigo, se vai fazer uma breve entrevista, se vai fazer um editorial, o que seja. Ele depois é que vai gerir isso. Agora, se nós fizermos um press release com uma página e o próprio texto, meia página, explicar tudo, isso já dá para fazer uma notícia. Depois ele pode encurtar ou alongar, se vos interessar. Posso dar a minha opinião, quer enquanto jornalista que já fui, enquanto funcionária de uma agência de comunicação que também já fui, é assim, eu acho que o fundamental tem que estar no lead, tem que estar na primeira página, mas pode sempre acrescentar informação adicional que pode ser utilizada ou não, porque isto tudo depende, lá está, do espaço que o jornalista tem para escrever, do tipo de publicação. Há publicações que são objetivas e, portanto, não publicam palha, não vão publicar a história da Casa Estrela, não. Portanto, é aquele facto
e cingem-se a isso. Há outros que não, depois fazem um romance atrás de um facto. Portanto, há aqui que haver um equilíbrio. Também não te vou dizer, não faças um press release com 3 páginas, não. O principal da informação e o destaque tem que estar ali exatamente para aquele que não perde tempo a ler textos. Ele olha e saca aquilo que lhe interessa. Pois há aquele que tem mais tempo, tem mais espaço, a publicação é diferente. É online, porque o online também tem esta facilidade de não nos restringe tanto o número de caracteres. Aproveita a informação. Agora, tudo que se transmite deve ter alguma relevância. Não é? Sim, o caso de um estudo, por exemplo, se houver algum estudo do setor, por exemplo, foi lançado um estudo sobre o setor onde vocês atuam. Isso pode vir na segunda página, mas com todos os dados do estudo e uma fonte, um link para a fonte daquele estudo, porque o jornalista precisa validar a veracidade da informação. Bem, isso é muito importante. Muito bem, boa, obrigada. Obrigada a nós. Então, quem é que possa ajudar mais? Querem partilhar o que é que estão a fazer nesta fase da pandemia, com alguma dificuldade que estejam a ter em comunicar as vossas coisas para fora, seja com os mídias ou com clientes, o que seja, para podermos ajudar-vos e dar-vos sugestões? Temos de pensar em que esta fase da pandemia vai prolongar-se por muito tempo e que, se não estão a fazer nada, vão ter que começar a pensar, a adequar a vossa comunicação, e a vossa presença no mercado também passa um bocadinho pela comunicação, não é? Não sei. Sim, nós ontem no webinar o que nós explicámos aos empresários foi a importância de continuar a comunicar em situação de layoff, parcial ou total, mas a utilizar as valências do digital para continuarem a comunicar com os vossos públicos internos e externos. Os mídias são outra forma de comunicar. E de facto é importante perceber estes conceitos, mas principalmente organizar a vossa informação, ter algo relevante para comunicar e não ter medo de o fazer. Isso hoje em dia devem fazê-lo com toda a confiança e tentarem a vossa oportunidade diretamente com o jornalista, seja para que órgão de comunicação social for, online, escrito, televisão, rádio. As pessoas, eu continuo a dizer, os jornalistas estão muito sensíveis às histórias das empresas portuguesas. Às vezes só o facto de vocês estarem parados e estarem a ajudar a comunidade local, foi um dos exemplos que nós falámos ontem, isso por si só é notícia. Contem aquilo que estão a fazer para ultrapassar isto, e mesmo que não estejam a faturar diretamente, mas que estejam a ajudar os outros a ultrapassar esta fase da pandemia, isso é notícia. Mafalda, posso intervir? Vipu. Muito bem, bem-vindo. Eu já apanhei o webinar a meio, não sei se já abordou essa questão ou não, mas queria perguntar uma coisinha que era em relação aos custos de divulgação e sendo que no caso de uma startup os custos de arranque são sempre elevados, um grande orçamento na divulgação é sinónimo de uma boa comunicação, ou conseguimos fazer comunicação a baixo custo, mas com qualidade e mais dirigida a um nicho? Sim, eu entendi a pergunta, a questão. Ora bem, geralmente o orçamento de divulgação está associado aos resultados, ou seja, pode haver um grande orçamento de comunicação que chega às televisões, às rádios, aos meios generalistas, mas também pode haver orçamento mais ajustado em função dos objetivos. O importante aqui não é definir se o budget é grande, se é pequeno, é o objetivo. O objetivo de comunicação. Os nossos objetivos de comunicação são estes. Ok, então para isto pode fazer de duas opções, budget mais pequeno ou budget maior. Agora, geralmente quanto maior o budget, maiores os resultados, no ponto de vista de divulgação generalista. Estou a falar televisões, Certo. rádios, massificar. Agora, pode não ser esse o vosso objetivo, vocês podem querer isso só para o setor. Eu primeiro quero posicionar-me no meu setor. Aí não é preciso ser um budget grande. De todo. Ok. De todo. Uhum. Mas isto remete para uma questão muito importante. Tem que ser direcionado.
Tem que ser direcionado. Primeiro é definir os objetivos. Qual é o meu objetivo? Eu quero me posicionar no mercado. Ok, eu trabalho no setor agroalimentar, então primeiro vou-me posicionar junto dos meus pares. Depois a seguir vou aos restantes. Tem a ver com o objetivo. Agora, é importante eu também referir uma coisa que eu não fiz e obrigada pela oportunidade para esta questão. Todo tipo de sugestões editoriais não têm custo associado. Isto é muito importante dizer. Nenhum jornalista, porque um conteúdo editorial, vos pode pedir dinheiro para fazer uma entrevista. Isto é ok. muito importante Por acaso essa dizer. era uma das dúvidas que eu tinha. Isto é muito importante, isto é uma luta que nós temos no setor e nós somos completamente contra isso porque, atenção, um convite editorial para um artigo editorial é editorial, não é promocional. Agora, se a empresa quer ir fazer publicidade aos seus serviços, isso chama-se publi-reportagem. Publi-reportagem em si, a empresa pode pôr nomes de marcas e serviços e uma série de coisas. E é obrigatório por lei, pela entidade que regula os órgãos de comunicação social, que é a ERC, Entidade Reguladora de Comunicação Social, é obrigatório por lei ter no canto superior direito ou esquerdo publi-reportagem. E aí o leitor sabe que aquele conteúdo está pago. Agora, o jornalista não pode nunca pedir dinheiro para fazer uma entrevista, um artigo que seja. Isso é completamente contra o código deontológico. Nunca. Por isso, algum jornalista vos peçam dinheiro para fazer uma entrevista, vocês saquem logo o código deontológico e digam, não, isso não pode ser. Não pode fazer isso não é legítimo fazer, isso é injusto. Por isso, por favor, isso é uma luta muito grande no setor que quem tem a base da formação de jornalismo sabe disso, mas muitas das vezes não é decisão do jornalista, mas sim das direções. E por isso é importante distinguir o que é um convite editorial e o que é uma publi-reportagem. Vocês até podem querer, por opção, pagar. Atenção, sim senhor, eu até quero pagar, mas eu quero dizer o que eu tenho para dizer. Pronto. E nesse caso, a publi-reportagem que é paga, é isso? É, a publi-reportagem é paga. A publi-reportagem é paga. Normalmente a publi-reportagem é um artigo sobre a empresa ou sobre a pessoa e em contrapartida paga uma página de publicidade e pode ser naquela publicação, como pode ser na publicação seguinte, mas a publi-reportagem vem lá sempre escrito publi-reportagem, portanto é paga. Eu dou-vos o exemplo do Dinheiro Vivo, que tem muitas publi-reportagens, até em parceria com a TSF, e as jornalistas que tratam, são jornalistas, não deixam de ser jornalistas, que tratam as publi-reportagens não são da redação, digamos, do Dinheiro Vivo, portanto são da área comercial, contratadas especificamente para esta situação. Mas isso depende de redação para redação, Sónia. Isso depende de redação para redação. Eu estou a ter este exemplo que eu conheço e que por acaso ainda há pouco tempo tivemos uma conversa sobre este assunto e o posicionamento das jornalistas em relação a esse assunto. Sim, o que é importante aqui explicar também relativamente a este assunto é, numa publi-reportagem, a empresa que está a pagar, investir para ter esse espaço, pode aprovar o conteúdo final. E numa entrevista de um jornalista, o jornalista não vai partilhar consigo antes de publicar o que é que escreveu, porque eles não têm que o fazer. Mas essa entrevista é convite, não é? Sim, uma entrevista é um convite, imagine que um jornalista vos quer entrevistar. Vocês primeiro têm que esclarecer, olha, isto é um convite editorial, certo? Isto não tem custos associados. Não, ok, muito bem, vamos falar. E o jornalista vai fazer o seu trabalho, vai ouvir-vos, vai escrever e vai publicar. Vocês aí não aprovam nenhum conteúdo final porque o jornalista é livre de escrever, de fazer o seu trabalho. Agora, numa publi-reportagem, quando vocês estão a investir, há empresas que pedem para aprovar o conteúdo final e as redações deixam. Porque de facto é um espaço pago. Eu quero ver como é que está paginado, qual é a imagem que está associada, tudo mais, tudo bem. E aí depois depende de redação para redação, podem ser os mesmos ou não. Mas também a empresa está a pagar o seu conteúdo e tem esse direito. Pois. Okay. Mas é muito pertinente, obrigada, Vipul, muito pertinente, obrigada. Há mais alguma questão? Para ver se aqui alguém se manifesta. Posso perguntar eu uma questão? Queria saber que no caso da Teresa, que tem uma agência de viagens, Teresa, como é que está a correr esta altura, do ponto de vista deste webinar, o que é que era importante na vossa área fazerem? Olá, estás-me a ouvir? Olá,
Estou a ouvir. A Teresa tem rinha de uma agência de viagens que é a sair de viagens. Depois, isto é um tempo muito complicado, porque tudo o que se tinha marcado foi cancelado. Portanto, todas as viagens que estavam previstas para 2020 estão canceladas ou em processo de cancelamento, porque havia algumas coisas que eram não reembolsáveis e que os clientes tinham optado por essa, por essa, por essa condição, por ser mais barato, e agora essas viagens são muito complicadas de se gerir, porque realmente há um valor que ou o seguro de viagem contratado cobra ou então não será possível devolver. De qualquer das maneiras, agora a PAVCA, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens, conseguiu um sistema de vouchers válido por um ano e tal, 2 anos, portanto estamos a ver como é que enquadramos isso. Do ponto de vista da comunicação, pois isto é muito complicado, porque é um tempo de grande incerteza. Por um lado, pensa-se que o verão talvez corra de alguma maneira normal, ou haja alguma reposição de normalidade a partir de julho, mas com com grandes condicionamentos, o que torna muito complicado fazer alguma promoção, alguma comunicação junto das pessoas. Ou seja, nós podemos dizer, olha, vai haver uma oferta de verão muito interessante em Portugal, no sul de Espanha, ou em destinos tropicais que sejam mais seguros e com muito poucos casos, mas depois, até que ponto é que vai haver hotéis que vão à insolvência, companhias aéreas que vão à insolvência? Portanto, estar a promover uma coisa com um nível de incerteza tão grande como aquele que agora há, é muito complicado. Claro, compreendo. Portanto, compreendo. Esse é que é muito a questão. Eu, por exemplo, agora o que tenho estado a fazer, não tanto a nível de imprensa, mas comunicação direta com clientes que já tenho, é mais telefonados para saber como é que estão, e a intenção de viagem das pessoas também é ainda muito incerta, e propor-lhes alguma coisa de concreto também é assim uma coisa muito incerta. Pois é, vocês estão aí mais limitados. Já houve 3 companhias de aviação que, entretanto, foram à insolvência. Pois. Portanto, Sim, vocês estão mais limitados. É muito complicado. Mais uma vez, obrigada pela partilha. Se mais ninguém tiver algo para dizer, nós encerramos a sessão, Sónia, porque a sessão vai estar disponível no YouTube. Vocês vão receber também um link de avaliação do webinar, e faço votos que consigam comunicar aquilo que precisam. Da nossa parte, da minha parte, da Média Movimento, nós estamos disponíveis para oferecer 1 hora de consultoria naquilo que vocês precisarem, mediante marcação prévia. Vão ficar com os meus contactos e caso precisem de ativar algum serviço de consultoria específico, nós também temos um voucher de serviço que vamos ativar e que está disponível, e que estamos a ativar até o final da pandemia para ajudar as empresas a continuar a comunicar-se. Mas o meu objetivo primeiro é que vocês consigam fazer alguma coisa autónoma, e estou aqui à vossa disposição para o que precisarem. Sónia, passa a palavra. Quero agradecer à Mafalda estes 2 dias do webinar. Quero agradecer também a presença de todos os que estiveram. Espero que tenha sido útil, porque era essa a intenção. E estejam atentos, porque vamos continuar este ciclo mensal de workshops, webinars, que agora é como lhes chamamos, e portanto temos todo o gosto em que estejam presentes, está bem? Muito bem, eu vou só então partilhar aqui na tela os meus contactos, e vão depois receber, e pronto, isto é a oferta especial que nós estamos a fazer agora para este webinar, e aqui os meus contactos, alguma coisa que vocês precisem, disponham, tenho o meu contacto, e-mail e telefone, e estou à vossa disposição para vos ajudar em tudo, e faço votos que todos consigam ultrapassar esta fase de pandemia e disponham uns dos outros, ajudem-se mutuamente, porque é em colaboração que nós vamos conseguir sair mais fortes de tudo. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada também. E votos de continuação, de bom trabalho e fé, muita força, e reajam. Obrigada. Obrigada, bom trabalho, com licença. Obrigada, igualmente.